Vou fazer mais uma gravação do estudo. Vou só dar uma relembrada aqui que eu achei uma coisa lá na guia de referência do MATLAB. Na matriz diagonal, que a gente viu aí, eu estava estudando matriz diagonal nos vídeos anteriores. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma matriz M 1 0 0 5. Essa daqui, ó, como eu tenho os elementos da diagonal principal diferentes de 0 e os demais iguais a 0, ela é uma matriz diagonal. Lá no MATLAB, a gente viu também, se eu criar uma matriz M, esse operador de atribuição aqui, e nós vimos que para criar uma matriz, primeiro digito os elementos da primeira linha, coloca um ponto de vírgula, que é a quebra de linha, e os elementos da segunda linha. Então, esse daqui, ó, esse comando lá no MATLAB, ele cria essa matriz aqui. Então vamos lá, mais um exemplo. Se eu criar uma matriz 1, vamos colocar aqui 3, 5 e 7. Vou criar essa matriz. A gente olhar aqui, ó, a diagonal, os números diferentes de 0 e os demais são 0. Então lá no MATLAB, agora já começa a facilitar. Se eu usar a função diag, e se eu colocar o vetor que contém os elementos da diagonal principal, o que o MATLAB está fazendo para nós? O MATLAB, ele cria a matriz diagonal. Só que olhando lá no guia de referência da função diag, né, vou grifar ela aqui, ó, para a gente lembrar que nós já vimos vídeo com ela. Então a função diag, ela cria a matriz diagonal e eu passo para ela um vetor com os elementos da diagonal principal. Só que lá no MATLAB eu tenho uma matriz M. Se eu atribuir a ela usando a função diag, se eu passar um vetor 14, 42 e 21, por exemplo. Mas se eu avisar aqui mais um parâmetro, esse número aqui, ó, ele vai deslocar a diagonal. Como assim? Vamos ver o que o MATLAB vai dar como resposta para a gente. Na verdade, o 14, 42 e 21, ele vai fazer parte de uma diagonal deslocada em relação à diagonal principal. Então ele não vai ser mais, esses três números, eles não vão fazer parte da diagonal principal. Eles vão fazer parte da diagonal que está deslocada da diagonal principal. Então vamos anotar aqui, ó, 0. Opa, deixa eu trocar, toda hora eu esqueço de trocar. Vou colocar a matriz principal aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Repare que agora são 4
eu tenho 3 números, que era para ser uma matriz 3x3, só que agora tem que ser uma matriz 4x4. Por quê? Porque a diagonal, esses 3 números ali, ó, vou até colocar de verde, eles vão estar deslocados aqui, ó. Opa! 42 e 21. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, eu tenho agora esses 3 números nessa diagonal que foi deslocada de 1. Bom, isso não tem nas apostilas aí que o professor Alexandre passou pra gente, mas eu achei interessante fazer isso aí como forma de exercício pra gente, pra eu, né, aprender lá no script como que eu faria isso no MATLAB. Então vamos lá. Eu vou começar aqui meu script. Para fazer um algoritmo que cria essa matriz com a diagonal deslocada de 1 da diagonal principal. Então eu vou lá. CLC, que eu limpei a janela de comandos. O clear vars, que eu limpo as variáveis. Vou subir aqui mais um pouquinho. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, vou criar um vetor com os números, como a gente já estava acostumado. 14, 42 e 21. Vou pegar a quantidade de linha, a quantidade de coluna, que é a função size desse vetor. Então essa função size aqui, a gente já está acostumada com ela, né? Nós já estamos estudando, o professor Alexandre já nos mostrou. Essa função size, para a gente fixar bastante, ela retorna 2 valores, que é o número de linhas, que é 1, e a quantidade de colunas, 3, que é o nosso vetor, tem uma linha e 3 colunas. Então, quem que vai ser a minha matriz? Vai ser zeros. Como eu tenho C igual a 3, se eu criar C aqui assim, ó, ele vai fazer uma matriz 3x3. Só que agora, como ela está deslocada, ela vai ser 4, então é só somar 1. E eu preciso agora, subir mais um pouquinho aqui, eu preciso fazer um for, que é o laço de repetição. Vou fazer um for. A gente está sempre chamando de QL, de I, de J, de linha, de coluna. Vamos chamar de I. Vou variar um pouquinho. Pode ser qualquer nome de qualquer variável. Então eu vou fazer quantas vezes? Vou fazer 3 vezes. Que são os 3 números que eu tenho que colocar. Só que eu vou colocar onde? Vamos ver aqui. Eu vou colocar na minha matriz, na linha 1. Só que agora, qual coluna vai ser? Vai ser na coluna 1, mais 1, 2. E eu vou colocar o meu vetor, cujo índice é I. Termino o meu for. Então eu tenho for e tenho isso aqui. Agora, a novidade, sim,
o raciocínio, né, na verdade, tá aqui, ó, esse mais um. Por quê? Porque olha só, vamos colocar de outra cor aqui, para ficar mais fácil de entender. Vamos pegar esse laço aqui, ó, vamos representar o que ele está acontecendo. Esse aqui, ó, a matriz diagonal, é o A, primeira linha, primeira coluna, A, segunda linha, segunda coluna, A, terceira linha, terceira coluna, A, quarta linha, quarta coluna. E eu quero que esses valores do vetor fiquem aqui, ó, A, segunda linha, primeira coluna, A, opa, errado, A, primeira linha, segunda coluna, A, segunda linha, segunda coluna, A, terceira linha, quarta coluna. Os demais já estão preenchidos com zero. Então, se a gente reparar, ó, ao invés de ser o A11, vai ser o A12. Toda hora eu estou errando aqui, ó. A23. Fiquei errado. A23 e A34. Ou seja, é na linha 1, mas a coluna é a coluna que está mais 1. Então, é na linha 1, quando o I valer 1, é linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Linha 3, coluna 4. E aí, a gente preenche essa diagonal com... A gente preenche essa diagonal com os 3 números do vetor. Então, aí, conseguimos fazer mais um algoritmo, copiando lá as funções do MATLAB.